Bom, pessoal, nós estamos aqui no terceiro episódio do que queremos, né? O que queremos para o Brasil, para São Paulo, para todo lugar, enfim. E eu sou Márcio França, vocês sabem, e nós estamos começando esse podcast que a gente tem feito para uma pessoa curiosa, que quer um assunto diferente, enfim. E nesse episódio de hoje a gente vai ter um assunto, porque daqui a pouco vai começar a Olimpíada. A Olimpíada junta todos os principais atletas do mundo num único lugar, uma trajetória, enfim. E, no fundo, tem histórias super lindas. Mas, claro, todo mundo está em busca lá de uma medalha, né? E é difícil. Os países mais preparados treinam mais, enfim, e às vezes ganham muitas medalhas. Mas para nós, como outros países, a pessoa vai, um esforço pessoal, leva um sacrifício, enfim, aquela medalha representa mais do que um pedaço de metal, representa assim como se nós todos nos transportássemos em alguém bem-sucedido. Se ele pode ser, eu posso ser. Se uma pessoa pode ser bem-sucedida, eu também posso ser, né? Eu devia ter podido ser, enfim. Mas você tem que saber que isso não acontece por acaso. E, principalmente, né, isso não acontece sem frustrações. Quer dizer, a vitória lá da Olimpíada, a medalha que o cara levanta, a bandeira, a honra e tudo mais, vem de uma sequência de situações que muitas vezes vem com erros. E a pessoa tem que se trabalhar com a frustração, né, com o negativo, enfim. E nós estamos trazendo aqui dois exemplos que tiveram medalhas, né, difíceis, né, no mundo como hoje, duas pessoas super diferentes. Então, eu tenho um tremendo prazer aqui de apresentar, pela ordem, né, a Érica Coimbra, é uma atleta de vôlei, foi ouro no Pan-Americano em PEG, bronze nas Olimpíadas de Sydney, campeã do Grand Prix em 2004, prata no Pan-Americano, quer dizer, ganhou muitas medalhas, né? Foi 6 vezes campeã na Superliga de vôlei. Érica, tudo bem aí? Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha um bom podcast aqui juntos. Legal. E aí, estou trazendo, aí diferente, porque não estou trazendo um amigo, né? Que a gente criou uma relação de amizade, uma outra pessoa, enfim, famosa, o Diego Hipólito. Vocês sabem, quando você pensa ginástica, Brasil, enfim, o nome que vem, Diego Hipólito. É uma pessoa querida que está entre os principais nomes da ginástica brasileira, mas também, assim, do mundo, porque foi medalhista na Olimpíada do Rio de Janeiro, ganhou muitas medalhas, é o cidadão, um homem brasileiro com o maior número de medalhas, é consagrado, né? E ainda tem uma coisa junto, porque a irmã também é uma medalhista, uma pessoa atleta, então é a família toda, né? E a gente criou uma relação, uma pessoa muito querida, muito sincera, né? Acima de tudo, muito franca. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Márcio? Para mim é sempre um prazer estar com você. Acho que aí uma relação de amizade, de respeito e, acima de tudo, admiração, que eu tenho uma admiração muito grande por você e pela sua família, pela professora Lúcia, pelos seus filhos. Uma honra estar aqui, vai ser muito bom a gente conversar. O Diego ainda tem uma forma que ele vai contar no final, que é super bacana, porque aí já é uma coisa que muda a vida da gente, né? Ele é daquelas pessoas que, conforme vai envelhecendo, vai ficando mais novo. Muita gente tem. Verdade. Então, Forma do são Diego. as parcerias, Márcio. São poucas pessoas assim, mas eu conheço algumas. Você passa 20 anos e fala, escuta, como é que está aquele cara? E quando você olha, fala, nossa, parece que você alguma coisa. É um líquido. Então, ele vai falar para vocês todos aí como é que ele faz para poder inverter o tempo, né? Enfim, eles são pessoas diferentes, claro, vitoriosas e tal, mas a gente quer ouvir um pouquinho assim de cada um. Como é que começou? Porque eu fiz esporte, né? Enfim, eu sou da praia, a gente é caiçara,
E, claro, eu comecei sempre no mar. Então, eu surfava, nadava, né? E a gente pensava nessa coisa. Naquele tempo, a Baixada Santista era assim, ia começar o surf, ia começar o skate, né? Aliás, hoje o skate e o surf estão, acho que na Olimpíada, né? Parece que o Brasil tem chance, inclusive, de medalha e tal. Mas ser profissional é diferente, né? Tem dedicação e tal. E nem sempre você é um sujeito bacana, bom, habilidoso, mas não é para ganhar medalha. Então, quando é que separa esse negócio aí, né? Ô, Érica, como é que você foi parar nesse mundo assim profissional, né, competitivo de esporte? Então, eu comecei a jogar, a me interessar por vôlei logo após 92, né, que o Brasil masculino foi campeão olímpico. Então teve aquela repercussão toda dos meninos do Brasil. E eu sou da região de Venda Nova, em Belo Horizonte, que naquela época ainda, né, BH ainda é um interior, né? Lá era um pouquinho menor, era tipo uma fazenda que fizeram vários sítios, abriram avenida, então era uma rocinha que estava em construção ali. Então eu era de uma família simples, comum, brasileira, e tinha muita energia e não sabia que tinha aquilo tudo dentro de mim, né? E meus pais, até por falta de informação, né? Imagina, em 93 eles não tinham tanta informação, então eles não pensavam no esporte. E eu acabei, depois de trocar de 2 escolas, porque eu não me adaptei, imagina que eu devo ter feito, né, muita bagunça, então me convidaram a se retirar, porque eu tinha muita energia, e eu acabei parando na escola que chama Escola Municipal Pedro Guerra, que é nessa região de Venda Nova. Eu tinha um amigo, o Carlos, que é meu amigo até hoje, que lá em 92 ele já era, né, homossexual, então a escola ninguém aceitava ele. Ele vivia com o time de vôlei da escola. E eu cheguei na escola, ele já era meu amigo de infância, e ele vivia me convidando para assistir o voleibol. Mas meus pais não me deixavam ficar pós horário na escola, porque eles tinham medo do que eu podia aprontar lá na escola, né? Porque durante as aulas eu aprontava. Enfim, e o Carlos insistiu durante uns 6 meses para eu ficar. Um dia minha mãe deixou e eu fui com ele até o jogo, né, no ginásio onde as meninas treinavam da escola. E foi uma coisa muito mágica, assim, parece, né, até fake, mas ali eu entrei, eu me identifiquei. Todo mundo era do meu tamanho, porque eu era muito grande. Então, na escola, você só bullying, preconceito, você é grande, Você é magra, grande quanto, feia, Érica? não tem bunda, não tem peito. Enfim, anda com um gay, quer dizer, você é transformada no bicho da escola. Então, ali eu me encontrei. Falei, nossa, que esporte legal, todas as meninas são do meu tamanho, tudo aqui. O mundo me encantou ali. Eu corri para casa e falei, pai, compra uma joelheira para mim. Aí meu pai, o que é joelheira, filha? Ele nem tinha noção disso, né? Falei, do vôlei, aquela azul, que na época era uma azul de bolinha, enfim, só que era muito caro, ele não tinha condições de comprar a joelheira, mas de tanto eu insistir, depois de um mês ele chegou em casa com uma joelheira totalmente ao contrário, que era branca, daquelas bem, tipo, a condição que deu para comprar, e me deu. Eu não quis nem saber. Apesar que eu queria azul, que era igual de todas, né? E nessa fase a gente quer ser igual a todo mundo. Cheguei lá no diretor com a joelheira e falei, Gerson, me deixa entrar no time da escola, por favor. Enfim, aí, resumindo um pouco, ele não tinha mais vaga no time, porque como a escola não tinha investimento, só podiam as 12 atletas mesmo. Enfim, fiquei frustrada, comecei a ir para a rua, montava na frente da minha casa aqueles varal de bola, comecei a jogar. Enfim, um belo dia, o destino engravida, né, uma dessas meninas dessa equipe, porque em escola pública brasileira as crianças engravidam, né, cedo. Então, eu tive essa sorte ali de conseguir entrar na equipe porque abriu uma vaga. Aí ele abriu uma vaga para todas as meninas da escola, todas, eram mais ou menos umas 50 e só tinha essa vaga. E eu passei. Por quê? Porque eu acho que aqueles treinos que eu fiz no varal ajudaram, porque eu não tinha nem noção de voleibol. E aí entrei, já era uma, né, uma menina alta, fisicamente, já tinha uma formação. E ali comecei a me descobrir, porque aquilo ali me acalmava. Comecei a me interessar um pouco mais por estudos, eu queria mais, sabe? Comecei uma rotina de disciplina que na minha energia, que não tinha ajuda, né, psicológica ou da família para me ensinar, eu achava que eu era hiperativa e aquilo tinha que ser minha vida. E aí o voleibol me acalmou e nele eu fui descobrindo que era uma coisa que nasceu para mim. Em 3 meses eu acabei indo para o Mackenzie. O Mackenzie é um clube federado
de Belo Horizonte, onde a Sheila do vôlei começou, a Ana Paula das antigas, a Gabi, que está na seleção. É uma escola grande, é um clube federado. E aí me convocaram, né? Me convidaram. Aí eu fui até lá, mas muito jovem, era outro mundo, porque lá era a Zona Sul, as meninas eram, né, tinham uma condição social, o vôlei era um esporte mais de elite, a classe social. Eu falei, meu, aí cheguei lá para fazer o teste, fiz o teste, não voltei nunca mais, tá? Passei, falei, não vou voltar naquele lugar, mãe, porque eu não tenho aquele tênis. Você é jovem, né? Um monte de coisas. Enfim, mas eu tinha um talento muito grande, né? Então, o Delicélio, que era o treinador, e mais a Regina, foram atrás da minha família, foram atrás de mim, fizeram toda uma estrutura para me ajudar, para eu, né, pegar 2 ônibus para ir, ter uma alimentação, enfim. Então, tive toda uma estrutura que foi me colocando no voleibol. E em 1 ano eu já estava na seleção brasileira infanto. Então, a coisa foi, nesse período, meio meteórica, porque aí teve, lógico, as dificuldades, mas eu tive toda a disciplina, o caminho, sabe? O esporte me ajudou a usar aquela energia para a disciplina, para chegar onde eu queria, porque tudo isso faz parte do processo. Às vezes, você também pode usar a sua energia na coisa certa, né? Então, eu acho que hoje eu estou fazendo para minha vida isso, que o caminho, quem vem, né, é muito perdido, assim, né? Então, eu acho que é isso. Aí, eu fui um ano para a Seleção Brasileira em 95 e nunca mais, e fiquei até 2019 jogando vôlei profissional. Legal. História bacana, não, eu não conhecia. A do Diego eu conheço, mas eu queria que ele contasse aqui para a gente também, assim, da onde é que surgiu esse negócio, né? Porque aí no esporte dele ainda, se o vôlei já era difícil, imagina então ginástica, negócio meio assim. Nossa! E Enfim, eles são Diego, uns exemplos, né? Os irmãos que você fala. às vezes Você tem. ter 2 irmãos que seguem o caminho da saúde. Claro, às vezes esporte, é né? puxado por alguém, né? Mas no caso do Diego, conta aí, Diego, como é que foi? Tem a ver com a tua irmã, claro. Sim, sim. Eu comecei a ginástica com 7 anos de idade, no SESI de Santo André. Comecei, na realidade, total por influência da Dani, que a Dani tinha começado com 5 anos, porque ela via, na época, a Luísa Parente, que foi uma atleta que foi medalhista pan-americana na ginástica. E, por coincidência, na nossa rua, lá em Santo André, em São José Operário, morava um treinador. Ele convidou, na época, minha irmã, e aí 4 anos depois eu entrei na ginástica. Eu fiquei no entra e sai, porque não era um esporte muito praticado por homens na época, não tinha uma cultura esportiva, mas eu tinha muita facilidade com a ginástica. Mesmo só de olhar minha irmã, eu já sabia fazer mortal de costas com 7 anos de idade. Isso não é algo comum para uma criança de 7 anos de idade. E aí entrei, a gente ficou durante, assim, mais ou menos, durante 1 ano eu treinava de manhã no SESI de Santo André e de tarde na Academia IASH, que é em Pinheiros. Eu fiquei durante mais ou menos 1 ano assim. E nesse período que a gente ficou 1 ano no SESI, a Georgette Vidot, que era treinadora do Clube de Regatas do Flamengo, estava lá porque ela tinha tido um problema com o clube e, por coincidência, convidou a minha irmã, óbvio, principal, que é a Dani, que era o grande nome, a virmos para o Rio de Janeiro para treinar no Flamengo. Assim, uma oportunidade que pode parecer uma loucura, porque meu pai ia deixar de trabalhar na Firestone, que ele trabalhava lá em Santo André, minha mãe ia deixar de ser cabeleireira em São Paulo. A gente era pobre, mas a gente nunca tinha passado nenhum tipo de dificuldade em São Paulo. A gente veio para o Rio de Janeiro como uma espécie de oportunidade que não estávamos tendo no esporte em São Paulo e tivemos essa oportunidade no Rio. Vindo para o Rio de Janeiro foi bastante complicado, porque a promessa de emprego do meu pai e da minha mãe não aconteceu. Não acontecendo essa promessa de emprego para eles, ficava de 6 a 8 meses sem pagar. Aí no Morro da Viúva, no Flamengo, que era do clube.
ficava 6 meses sem energia. Complicada. Por mais que a gente morasse na Zona Sul, a gente passava períodos que a gente não tinha que comer. Então, foi aí que, na realidade, entrou a questão superação, porque eu acredito que o que me marcou muito foi quando eu era muito jovem, que foi um dia que a gente não tinha nada para comer, e minha mãe, desesperada, chorando, conseguiu uma lata de leite condensado com a vizinha, e no bico de gás que a gente tinha, ela dissolveu com a água, que a água era do condomínio, então a água não deixava de ter, dissolveu com a água, ferveu no bico de gás lá que a gente tinha, no fogão, e foi o leite que a gente teve para ir treinar. E esse dia, por mais que eu fosse muito jovem, eu acho que eu tive que amadurecer muito cedo. Eu falei, eu tenho talento para ginástica, eu vou um dia mudar a vida da minha família. E com isso, eu acredito que fui construindo uma questão de sempre querer vencer. Assim, independente das situações, nós éramos uma família muito pobre, mas não passamos necessidade, viemos para o Rio de Janeiro, começamos a passar necessidades muito, muito mais graves. Vivia com a questão do bullying, por questão da minha sexualidade desde criança. A gente não escolhe nascer na condição que nascemos. Eu acredito que eu sigo todas as minhas... sigo minha religião, não sigo religião, sigo minha questão de cristão, que óbvio que para mim a Bíblia ela tem um peso muito importante, por ser a palavra para mim viva de Deus, mas eu convivia com aquela questão de por que nascer daquele jeito, enfim. Então eu tinha os deboches das crianças que não entendiam a minha condição, tinha a questão de sermos muito pobres, éramos chamados da família Buscapé. Então aquilo para mim, a ginástica era a minha única oportunidade. Então, eu treinava bastante e também era vendedor ambulante na praia de Copacabana na época, porque a gente precisava ter o que comer. Então, eu, meu pai e meu irmão vendíamos bebida na praia. E com isso, a gente foi seguindo. E isso passaram-se quase, acho que uns 9 anos. E quando a minha irmã já tinha 17 anos de idade e eu tinha 15, a minha mãe conseguiu falar na época com o Ronaldo Fenômeno, que minha irmã tinha o campeonato mundial para ir e não tínhamos condição de ir. Não tinha não tinha possibilidade da minha irmã ir para o campeonato mundial. E minha mãe conseguiu, muito determinada. Minha mãe veio do Paraná, foi para São Paulo com uma oportunidade de vida, venceram na vida lá, deram a vida pelos filhos e conseguiu, na época, falar com o Ronaldo Fenômeno e ele arcou com as passagens, com a passagem da minha irmã, alimentação, e, enfim, todas as despesas. E desse Mundial que minha irmã foi, ela se tornou a primeira medalhista mundial da história. Então, nessa oportunidade que ele deu, que eu acredito que é isso que, infelizmente, falta ainda para a gente, por mais que a gente conheça alguns atletas, a gente conhece a Érica, a gente conhece o Tandy, a gente conhece o Diego, a gente conhece a Daiane, a gente conhece alguns atletas, né? A gente pode colocar aí um máximo uns 100 atletas em 30 anos que são conhecidos, né? Essa oportunidade ainda falta. E eu acho que os que conseguiram, na realidade, foram porque tiveram essa questão de sempre se superar. Porque ser campeão no esporte, para mim, eu acho que é muito grandioso. De que seria se eu fosse campeão mundial e olímpico e ninguém soubesse? É uma glória muito maior você ser conhecido por aquilo que você fez. Mas eu acredito que a superação ela veio muito da minha formação. E foi a formação do meu caráter, porque em cima daquilo que eu passei quando eu era criança, lá em São Paulo, uma criança que não tinha tanta oportunidade, a ir para o Rio de Janeiro e ver sua família passando tudo que passou, eu queria mudar a vida da minha família. E eu vi no esporte uma maneira de eu construir a minha vida como pessoa, como personalidade, óbvio que eu me tornei, passar essas histórias de uma maneira que todo mundo pode, que não é só o Diego e a Érica podem, todos podem. Se a gente conseguiu, todas as pessoas podem. Infelizmente, a gente está muito fraco de esperança, né, Márcio? As pessoas dizem Diego, quanto no total, quantos anos você ficou na coisa profissional, assim, né? Foi dos meus 7 anos de idade aos meus 32. Eu vou fazer 35, agora estou fazendo 35.
É, então, é muito tempo, né? Mas nesses 25 anos, Diego, porque o que a gente quer, eu agora vou começar por você para falar com a Érica, a gente está tentando buscar para as pessoas, porque você sabe, nós estamos chegando a 500 mil pessoas que morreram, né, com pandemia, Covid, aqui no Brasil. Mas, claro, que não é só os que morreram, tem pessoas que têm sequelas. Essa semana viajei com um amigo que teve lá uma situação numa perna, e a perna está, enfim, paralisada. Tem outros que têm outros problemas, e também tem outros que também tiveram problemas financeiros, né? Montaram negócios, fecharam, enfim. Então foram 2 anos, e tem sido, né, 2 anos muito duros para todo mundo. Não é uma culpa só nossa, mas é claro que no Brasil, em média, houve mais do que no restante do mundo, né? E como vocês são assim exemplos de superação, eu diria nesses 25 anos de vida pública, houve um episódio seu famoso de Pequim, que é aquela história do salto, enfim, que ficou conhecido, né? Mas qual foi o episódio que você, naquele instante, assim, você achou que, puxa, 1 milímetro, não sei o que lá e tal, e esse aqui foi o... Qual seria o pior episódio que pessoas comuns talvez tivessem desistido desses anos todos, né? Então, Márcio, a questão que é muito marcante, né? Eu caí de bunda, depois eu caí de cara e depois eu fiquei de pé, né? As Olimpíadas, elas acontecem de 4 em 4 anos, então é muito complicado quando você cai, você tem uma responsabilidade de um país, por mais que você não tenha o respaldo, que você não seja amparado, você tem uma responsabilidade. Então, quando eu caí em Pequim, eu acho que foi muito duro, mas 4 anos depois cair de cara em Londres foi bem pior, porque eu já era mais velho, mais experiente, né? Eu nunca falo que eu sou mais velho, acho que a gente fica mais experiente, mas foi um ano muito duro, porque eu tinha tido 4 cirurgias naquele ano, e quando sai a manchete, não sai que você operou 2 vezes seu pé, uma vez seu joelho e uma vez seu ombro. Tipo, o corpo inteiro praticamente eu operei, e para competir eu precisei fazer infiltração 10 minutos antes da competição. Então, quando você cai, você amarelou, é muito duro. Então, é muito mais fácil o caminho de desistir, porque eu já era um campeão do mundo, já me sentia um campeão para a vida, já tinha satisfação, mas você levantar depois daquela queda e ter que enfrentar, porque dessa vez eu não caí no final da série como Pequim. Pequim eu caí na última acrobacia. Nessa eu caí na segunda acrobacia. Eu tive que levantar, poderia até sair do tablado. Eu falei, não, eu treinei 4 anos, eu me esforcei tanto, eu preciso continuar. Difícil? Óbvio. Parecia impossível. Depois disso, eu acredito que o meu maior problema foi a questão psicológica, que é o que eu acho que muitas pessoas vão passar, e estão passando nesse período da pandemia, porque todo mundo foi tocado indiretamente, né? Um familiar morreu, alguém próximo morreu, e morte não é algo que a gente lida bem. Então, eu acho que esse foi o meu maior problema naquele período, lidar com a minha cabeça, porque eu falava assim, eu acho que eu não posso mais. Então, enfrentar para depois ir para o Rio de Janeiro foi algo que me fez me sentir um campeão para a vida, literalmente, porque ir para Pequim, desculpa, para o Rio de Janeiro e ser medalhista, para mim é algo que é surreal. Eu lembro disso todos os dias. Eu lembro para me motivar, eu lembro para me colocar também no meu lugar, saber que nós temos oportunidade, e as famílias que não têm oportunidade, que não têm condição, que passam fome, nós somos um país tão exportador de alimento, e tem tantas pessoas que estão na miséria. Isso para mim é muito mais difícil. Então, Ah, a gente tem que ser diverso. E ser diverso sem oportunidade é bem complicado, né? verdade. Então, eu acredito que essas minhas vitórias, eu espero as minhas derrotas são vitórias, tá, Márcio? Às vezes que eu caí, às vezes que eu perdi também na eleição, para mim não é uma perda, nada disso, é sempre um aprendizado. A gente evolui, a gente amadurece, a gente vê o que a gente pode fazer de novo. Quando eu cheguei em Pequim, eu falava assim, o que eu preciso fazer agora? O que eu fiz de errado lá em Londres? O que eu fiz de errado lá em Pequim que eu posso fazer de melhor agora? Então, a gente tem que
voltar a dar esperança para as pessoas. E só dá esperança com oportunidades, né? Então, eu acredito que a gente vive um período muito difícil, que as pessoas têm que se inspirar. Vai ter Jogos Olímpicos, graças a Deus, porque nesses Jogos Olímpicos você vai ouvir o hino nacional. Você lembra do Ayrton Senna, como era bom escutar o Senna ganhando, levantando a bandeira do Brasil, e eu acho que é isso que a gente tem que tentar resgatar para que a gente consiga sobreviver, né? Ah, tá. Do seu exemplo, até ficou. A gente usou, até porque a gente queria mostrar exatamente isso no caso, e vocês vão ver a filmagem aí, das quedas na sequência, né? E a resistência de ficar, como se cada problema fosse, no fundo, trazendo mais energia e mais força para quem traz o problema. Ô, Érica, quantos anos são já de carreira, assim, que você, nessa parte mais profissional? Então, foram 22. Profissional de 22. 22 e jogando 27 anos vôlei. Parecido com o Diego, né? Que eu acho que é o tempo que um atleta consegue manter assim alto rendimento, né? E nessa história toda, Érica, a gente sabe que teve muitos sucessos, claro, mas aquele episódio de Sydney que, enfim, de não ir para o ouro, disputar o bronze, enfim, quer dizer, o que foi de todos esses anos assim, a maior frustração que você diz, poxa, acho que não vale a pena, vou desistir, enfim, desses anos todos? Olha, falar assim, pensou em desistir, foram poucos momentos, assim, né? Lógico que tem um dia ou outro, todos somos humanos, né? E a nossa geração ali, eu cheguei na seleção com 17, treinava com o Bernardinho, era uma loucura, né? Eu treinava 8 horas por dia, treinava em escala, em aeroporto, era uma loucura de treinos. Mas, assim, o meu processo todo no vôlei, como eu entrei jovem, já muito talentosa, e tive a oportunidade de começar com esse mestre, com esse professor, que é o Bernardinho, que me ajudou muito a aperfeiçoar, né, todo o meu talento e o meu psicológico. Como o Diego falou, tudo que a gente manda, tudo que manda na gente é a cabeça, né? Então, tem todo um processo olímpico. Eu tive que parar um ano no processo olímpico. Em 97, eu fui fazer um teste de um teste de gênero e não passei. E aí, Polêmico, eu me lembro, aí veio todo um processo que eu tive que ficar um ano fora da seleção, porque eu tinha que provar que eu era mulher. Aí eu fui para aí eu fui para Lyon fazer vários testes, e eu era uma menina, né? Uma menina, 17 anos, uma criança. Mas, graças a Deus, que eu falo igual o Diego disse, eu vejo tudo como vitória, porque se não fosse o voleibol, quando eu ia descobrir essa doença, quando o tamanho que eu descobriria ela, enfim, podia ser, né? Porque a síndrome de Morris, que é o nome, acontece só com mulheres, e a maioria das mulheres acontece porque ou nasce sem os órgãos internos femininos, ou algumas pode nascer de várias formas, né, da síndrome, mas o principal é que às vezes nasce sem o ovário e o útero, mas só acontece com mulheres. Então, naquele momento ali, que chegaram para mim com aquele teste e falaram para mim e para meus pais, ela não pode competir mais porque ela está se dopando. O primeiro passo, achavam que eu estava me dopando, até entender, porque era uma síndrome nova, ainda né? Mas hoje já é bastante grande, digamos que quem tem essa síndrome é o mesmo número de ruivas no mundo. Então, já aumentou muito. Então, hoje, as pessoas estão até um pouco mais informadas sobre ela. E aí eu tive que fazer todo o processo para provar que eu nasci mulher, que eu era mulher, que tinha, né, que era uma loucura. E aí descobriu-se que era a doença, que é a síndrome de Morris. Isso atrasou um ano o meu processo de preparação para Sydney, né? Porque, como eu era muito jovem, o Bernardo queria me amadurecer para entrar no lugar da Ana Moser, né? Que é um grande nome do voleibol aí mundial, e ela tinha uma cirurgia muito séria no joelho, então eu estava preparando para ela jogar os jogos difíceis e eu jogar os fáceis para ir amadurecendo, para eu pegar o lugar dela. Depois de Sydney, acabou que eu fui liberada, ganhei a carta rosa, enfim, passei por todo aquele constrangimento todo, ganhei a carta rosa, mas eu tinha uma cabeça muito forte. Então, eu só agradecia, porque eu falava, imagina, eu fiz uma cirurgia caríssima, eu passei por tratamentos que eu não ia ter uma condição fora do esporte. Então, eu comecei a reverter minha cabeça e ver aquilo como uma oportunidade de vida, que é o que eu acho que o esporte é. Ele salva vida, ele salva vidas, ele salva pessoas, e ele me salvou. Então, eu sou prova viva disso.
E aí, né, nesse processo todo, eu nunca falei sobre. Isso nunca foi uma coisa para mim. Eu falei depois de 23 anos com o Fantástico para ajudar uma menina do Combo, que me chamou em particular, que está sendo ameaçada de morte, porque no país dela eles não aceitam que ela nasça com essa doença. Ela é obrigada a fazer cirurgia que ela não quer fazer. Que eu também não teria feito se fosse hoje, porque meu corpo, minhas regras. E as pessoas podem tirar coisa de você que pode te fazer mal para a vida inteira, com vários problemas. E eu vi todos esses problemas como soluções e agradecimentos, né? E aí fui para a Sidney, já fui totalmente forte, preparada. Eu entrava nos ginásios, a torcida é muito cruel, né? Hoje tem redes sociais, mas a torcida gritava coisas horrorosas. Isso que o Diego passou, né? Que o brasileiro, né, tem esse ato, às vezes, não todos, mas uma parte, de achar que é bonitinho mexer com a doença, no meu caso, ou com a opção sexual do outro, ou que o outro caiu, mas está numa Olimpíada, entendeu? O Diego é herói, enfim, desde a primeira. E aí eu comecei a pegar isso do outro lado. Então eu criei uma personalidade de autodefesa minha que eu me protegia. Não interessa, tudo que vinha de fora não me atingia. E eu não queria falar sobre aquilo, eu queria esquecer aquilo. Eu não queria saber, sabe? Eu não queria viver aquele choque de descobrir que você não vai poder ser mãe, descobrir um monte de coisa que vem no processo da doença. Não escolha minha, é uma doença. E aí, falei, não, eu vou lutar, vou para frente, eu sou uma mulher, eu sei que sou bonita. Enfim, comecei a ver outras coisas junto com o esporte, que foi me dando também essa força, porque de virar aquela menina que todo mundo falava, né? Ah, deve ser travesti, deve ser homem, trans, várias coisas. Eu me tornei a muzinha. Aí o Brasil é assim, você vira uma imagem, as pessoas viram você muzinha, bonitinha, engraçadinha. Aí vem um monte de coisas juntos, mas você, dentro de você, está com as mesmas dores, com a mesma doença, nada mudou. Então é onde você precisa se colocar. E isso o esporte me ajudou muito. Porque eu precisava do pé no chão. Porque eu tinha que segurar. É a mesma coisa que o Diego falou antes, eu pensava na minha família, eu queria uma vida melhor para eles. Eu tive oportunidade, né? E aí peguei titular assim, no primeiro torneio. Aí o Bernardo já começava, a Ana Moza, a jogar menos e eu jogava mais. Então foi uma transformação rápida, que talvez toda essa força que o esporte, junto, né, com todo esse processo de dor que eu passei, eu, em 99, acabei indo para o Pan-Americano, em Unipec, titular. Eu tinha 18 para 19 anos. Titular, uma das jogadoras principais. E aquilo ali me preparou muito. Em Sydney, quando eu cheguei na Olimpíada, eu nem imaginava. Antes, né, se eu fosse pensar antes, em 2017, eu não imaginei que eu fosse jogar Sydney, eu imaginei Atenas. Achei que ia ser uma preparação. Cheguei já como titular, super importante, né? Fui melhor saque da Olimpíada de Sydney. Então, eu transformei tudo isso que eu falo que o esporte dá para a gente, que todo mundo deveria ter essa oportunidade de esporte no país, não só para ser olímpico, mas o esporte ele muda a sua cabeça, ele te dá disciplina, ele te dá uma outra energia. Então, tudo isso junto me fez chegar em Sydney com uma equipe que ninguém acreditava que seria medalhista. A gente era visto, né, que a equipe era jovens e tinha Virna, Leila, que não eram as grandes jogadoras, né, de Atlanta, que eram outras, eram a Fernanda Venturini, que tinha saído, a Ana Moza, que saiu. E a gente chegou e já fizemos de frente a frente ali com Cuba, uma semifinal olímpica, com aquele Green Team, que eu me divertia, né? Porque eu achava que aquilo ali era uma diversão para mim, era o amor, paixão, então era uma diversão jogar. A gente quase ganhou delas, e ali foi onde eu tive o maior baque do esporte, porque eu perdi aquela semifinal e eu vi a reação das outras jogadoras. Eu lembro de todo mundo onde estava na quadra. Eu olhava as meninas que eu era fã, né, Fofão, Virna, e eu ficava imaginando como estava na cabeça delas aquilo e como a gente podia mudar para a semifinal, porque aquele bronze seria muito importante. Aí, enfim, aí chegamos no vestiário, o Bernardinho deu uma palestra motivacional para a gente, e aí tudo aquilo que a gente estava achando que aquela medalha de bronze, né? Bronze, brasileiro, né? Criado assim. Ganhamos a medalha e foi a coisa mais legal que a gente fez na vida, porque essa medalha abriu portas para todas nós, com certeza. Enfim, aí depois foi para frente. Até hoje. Até um abração aí para o Bernardinho, né? Outro cara super do bem aí, né? A gente tem ele como referência, né? E para a Leila, que é a nossa senadora lá, um abração para ela. Bom, gente, a gente quer fazer um corte, porque, claro, você sabe, podcast tem que ser um negócio
curto. E agora tem não dá para fugir. Daqui a pouco nós vamos começar a Olimpíada. De repente cria aquele negócio. Vai ser uma Olimpíada diferente, sem público, sei lá como é que eles vão inventar isso. E os grandes países, né, Estados Unidos, Rússia, China, sempre dão aquele espetáculo e tal. Mas a expectativa de vocês, eu sei que cada um deve ter mais noção da sua área, né? Em relação à questão de ginástica, Diego, você acha que o Brasil tem alguma chance de alguma coisa assim de destaque, assim, numa análise curta, assim, você acha que tem? Acredito que sim, Márcio. A gente tem chance, com certeza, com o Nori na barra fixa. A gente tem chance com o Zanetti nas argolas. Eu acho que essas são, no masculino, as maiores chances. No feminino, a gente tem um fenômeno que é a Rebeca, só que vive numa geração da Simone Biles, né? Que é aquela americana que vai ganhar tudo. Então, a Rebeca tem chance de 3 medalhas olímpicas. Nunca existiu nenhuma mulher medalhista olímpica e ela tem chance de 3 medalhas. Legal, né? Esse é o tal do fenômeno, né? Você sabe que durante um período na humanidade, até é famoso na história da humanidade, porque conviveram em 100 anos na Grécia, Aristóteles, Sófocles, Platão, tudo ao mesmo tempo. É como se você tivesse, numa só geração, sei lá, Neymar, Pelé, Coutinho e tal. Então, é claro que é uma espécie de sorte para quem está dentro. Mas é azar também, porque como a competição da ginástica é individual, então, às vezes, a pessoa ter o azar de pegar um outro fenômeno em outro canto pode não ser. E no caso do vôlei aí, Érica? Então, a seleção, né, deu uma renovada boa ano passado, né, antes da pandemia. Esse ano voltou com algumas jogadoras experientes, como a Carol Gataz, a Sheila, né? Enfim, eu acho que a Fernanda Garay também, que já está ali com 30 e pouco, eu acho que o time está bem legal, até mais esperado. Eu acredito em medalha, sim, porque o que elas estão mostrando na VNE, eu acho que está sendo muito mais legal, porque elas não estão sendo cobradas, porque, né, o vôlei está sempre muito cobrado por medalhas, e a gente carregou aí durante muitos anos essa força, essa potência, e eu vi e eu estou gostando do campeonato que elas estão fazendo, e olha, eu acho que a gente tem chance grande. A gente tem outro fenômeno também, como você falou aí, né? Quando você pega que a China, que está um time. Nossa, não sei o que a China mudou o voleibol e criou um monstro, né? Já ganhou 2016 no Rio e vem crescendo. A Turquia, a Itália também estão muito forte, muito forte. Mas eu gosto da hegemonia do Brasil, assim. Eu acho que vem medalha aí, olha, eu arrisco que vem mais um ouro. Que legal. Esse é um negócio que anima Eu muito. Fala, Diego. Desculpa, Márcio. Eu só esqueci de falar da Flavinha, que a Flavinha com certeza também tem chance. A gente percebe que assim, a questão de investimentos e alguns símbolos, eles acabam ajudando nessas horas das divergências, porque eles ficam acima. Como se fosse assim, eu acho que você, Diego, a Érica, a gente estudava lá numa escola, eu estudei em escola estadual, às vezes pública e todo mundo e tal, e você reclamava da escola, da diretora, xingava todo mundo lá, professor e tal, meio que reclamando, né? Mas se tivesse uma competição municipal, estadual, que a tua escola tivesse, você estava lá com a faixa gritando, tá? No meu caso, né? Martim Afonso, era uma escola pública, aquilo, de repente, você incorpora. Então, é evidente que se o país consegue, de algum jeito, ter um desempenho bacana, supera momentos e reunifica, né, a nação, o pensamento. Aliás, ficou muito famoso um episódio, né, nacional, que foi em 1970, um auge da ditadura, a repressão e tal, e aquela confusão, porque, de fato, a seleção era extraordinária, eram jogos muito bonitos, e meio que passou um pano na situação, e é claro que criou polêmica, passados anos, se aquele assunto era proposital, se não era proposital, se o esporte foi feito, houve interferência do governo, enfim. Mas, de qualquer maneira, para quem gosta de esporte, não há como negar que era uma seleção extraordinária. E aí a pergunta que não final, né, importante, vocês são personalidades, mais do que esportistas, vocês são personalidades, acabam. Então, durante
mas você também é cidadão. Cada um de vocês é cidadão, tem direito de se manifestar, expressar suas opiniões e tal. E a democracia, às vezes, requer isso. E essa polêmica, inclusive, de 70, num filme que está passando, famoso, né, sobre o Pelé, acaba recrudescendo. Será que o atleta tem a obrigação de exercer a sua função política, digamos assim, da fama, durante o período que ele é famoso? Ou será que ele não tem essa obrigação? Porque o Pelé foi muito cobrado, né? Por que ele não exerceu naquele momento, o exercício da crítica, digamos assim, como outros exercem, né? E ele falou: olha, no fundo é o seguinte, eu era atleta, eu exercia minha função. Não é que eu não percebesse que as coisas tinham alguns erros, mas eu achava que não era a minha função, né? Eu estava lá exercendo a minha função de atleta, né? E, por outro lado, a gente sabe que outras pessoas usam aquela função em determinado momento, especialmente quando você está fardado, quando você está uniformizado, você é mais que você. É como se fosse um policial militar, naquele instante que ele é um servidor público. Mas quando ele está fardado, uniformizado, ele representa como se fosse o Estado andando pelas ruas, né? Então, qualquer atitude dele tem consequências. A pergunta é: um atleta, assim como vocês, né? Vocês, assim, na maturidade agora já de um quase veterano, digamos assim. Vocês acham que o atleta deve exercer aquele poder que ele tem, da influência, enfim, para naquele momento fazer a crítica da política, que seja sobre qualquer assunto, né? Ou ele não tem que exercer, né? Porque são vários assuntos. A Érica tocou num super polêmico e mudou certamente a vida dela e de outras pessoas. O Diego, eu assisti algumas, né, importantes e famosas. O atleta tem essa tarefa ou ele não deve ter essa tarefa, enfim, quer dizer, ou se ele faz se ele quiser, né? Vamos começar pela Érica agora. Érica, o que você acha? Olha, eu acho que como cidadão, né, cada um tem que ter o seu direito, aí, né, depende da sua profissão. Mas eu acho que se você tem voz e você, né, pode contribuir, com certeza eu acho que tem que ser dito sim. Logicamente, a gente vive hoje na internet um perigo, né, gente? Tudo que se fala, tudo que a gente entra, vem a consequências de um monte de ódio, de raiva, de ameaças. Então, deixa a gente um pouco mais, principalmente a gente que quer lutar com causas muito grandes, né? Mas vamos começar pequenininho. Então, eu acho que a gente tem sim que ter voz. Hoje, a gente sofre muito com a falta de oportunidade de esporte nesse país. A gente tem mais de 60% de escola no Brasil que não tem um ginásio, que a criança não tem o momento dela ali de sentir a endorfina, de entender que aquele prazer é legal para a vida, que ela não precisa, né, usar drogas ou coisas que tirem, né, essa sensação que o esporte dá. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que se colocar, assim, a nossa voz no assunto né, que cada um escolher, mas eu acho que não dá para ficar atrás do muro nesse momento, não. Entendi, Érica. E você, Diego, o que você acha? Então, eu acredito o seguinte, que infelizmente a gente vive uma cadeia alimentar extremamente errada no esporte. Como o atleta muitas vezes depende de um patrocínio, ele acaba, na realidade, não tendo poder de palavra, mesmo ele querendo ter, porque ele precisa do dinheiro. Então, a minha situação, eu sempre fui uma pessoa muito empoderada. Eu, independente do que fosse acontecer comigo, eu sempre falava o que eu pensava. Mas eu coloco assim, 90% dos atletas acabam não se posicionando pela uma questão financeira. Óbvio que o esporte, o futebol a gente não pode colocar como um esporte, mas é um comércio. Então, quando o jogador é super poderoso, ele fala o que ele pensa, porque é o que eu acho que deveria ser. Todas as pessoas têm que ter direito de falarem o que elas pensam. Só que a gente vive num período, Márcio, que eu não mudo a minha opinião, tá? Eu acho que o tempo sempre é uma grande resposta. As pessoas me julgaram por muitas situações que eu não sou, e eu deixo as pessoas julgarem, porque eu acredito que, mais do que as minhas palavras, as minhas atitudes falam mais por mim do que eu ficar me justificando, isso ou aquilo. A gente vive um período que a internet deu
como ela deu informação para todo mundo, ela também deu muita fake news e também deu muito poder para pessoas que muitas vezes não sabem o que falam. Assim como deu poder para nós, como eu me considero como antigamente como uma das minorias, para a gente parar de ter tantos rótulos, eu acredito que a gente ainda tem que mudar muita coisa. O Brasil ainda é um país muito hipócrita. As pessoas elas falam demais, mas elas não agem com as palavras que elas falam. Se as pessoas fizessem exatamente o que elas falam, a gente teria, na realidade, um país extremamente melhor. E a gente tem que parar de viver, na realidade, um ringue dentro de tudo. A gente, na política, em principal, que eu vivi um pouco, eu vejo que as pessoas não dão informação para as pessoas, então, na realidade, você se baseia em fake news, em muitas situações que, na realidade, você não está colocando geralmente a melhor pessoa. Você está colocando, muitas vezes, o menos pior. Então, vive-se uma guerra em absolutamente tudo. Você não pode falar absolutamente nada que você, às vezes, é mal interpretado. A vida virou um Big Brother. Se você fala uma coisa que você falou de uma maneira errada, que você pode amadurecer, você é cancelado, xingado, assim como a gente era no esporte, Érica. A internet, na realidade, só fez isso. Então, eu sigo o que eu acredito, que eu falo para todo mundo. Ninguém precisa ser cristão. Ninguém precisa acreditar em Jesus. Mas ele existiu. E se você for próximo do que ele foi, você vai ser uma melhor pessoa. E as pessoas, elas querem guerra, elas querem briga, elas querem confusão, e elas vivem um extremismo absurdo. E muitas vezes vivem um extremismo sem nenhum conhecimento. Então, a minha posição sempre relacionada a qualquer situação, a religião, a política, etnia, respeito. E muitas vezes eu posso não entender muitas coisas, mas respeitar. E eu acredito que, pelo que a minha admiração maior, Márcio, que eu tenho sobre você, que foi o que eu mais enxerguei e me fez conhecer e amadurecer, é exatamente isso. Que eu vejo a maneira como você conduziu de uma maneira de respeito. E a política, agora, pelo menos, as pessoas falam dela. Daqui a pouco as pessoas vão ter mais informação e vão parar de colocar um porque não quer o outro, colocar o outro porque não quer, colocar o melhor. Entender um pouco, isso que me preocupa muito, porque muitas vezes a gente não tem uma grande opção porque a gente não, na hora de decidir as pessoas, a gente não coloca boas pessoas. Porque essa pessoa nunca foi político, por isso, por aquilo. Se a gente quer mudar o país, a gente tem que ter atitude. Então, o atleta tem sim que ter poder de palavra. Mas, como eu falei, ele muitas vezes, pela questão financeira, ele não pode falar, não consegue falar, porque ele tem que ajudar a família, como todo mundo, né? Claro, compreensível, né? É exatamente em menores proporções o que também acontece com a política, porque quando você vê a televisão, enfim, os canais, os jornais, aquilo não está ali só espontâneo, né? Não dá para acreditar que aquilo ali é só porque está ali, porque é notícia. Também tem por trás a manutenção da rede de televisão, a manutenção das coisas, quem é que patrocina, quem é que financia, e é compreensível, é assim que é o sistema. Bom, quero agradecer muito vocês, mas nós temos aqui uma tarefa para finalizar, que é uma tarefa mais... Aí é aquela coisa assim, do mais objetivo do mais objetivo, né? Eu queria que vocês dessem de 0 a 10, para poder ficar bem objetivo, né? Uma nota para, digamos assim, o treinamento, esses 4 anos que passamos para trás, em relação ao treinamento das instituições esportivas que treinaram, que organizaram. E claro que também todo cartola é sempre muito criticado, enfim, eu nem sei como é que se forma isso em federação, confederação, mas de qualquer maneira também alguém tem que fazer. E foi feito, tanto na área do vôlei, quanto na área da ginástica, foi feito para se chegar aqui agora à Olimpíada. De 0 a 10, né, para esse ano, do ponto de vista do que aconteceu, de buscar as pessoas, enfim, em uma área e na outra, que nota você daria? Porque, claro, 10 é a excelência, 0 é um desastre, né, para as duas instituições aí que tomam conta da área de vocês, não para todo o negócio olímpico, enfim.
E, para finalizar, nós estamos encerrando, digamos, fechamos agora, nós estamos no mês de junho, semana que vem, 23, 24, São João, enfim, meu aniversário, dia 23, né? E aí vai começar... O meu é dia 19. Que lindo, parabéns, poxa. E aí vamos pensar o seguinte, uma coisa que eu acho bem bacana, né? Acabou a Olimpíada, sei lá qual foi o resultado e tal, e aí tem um título de um jornal que vai ser do mundo todo, o Jornal Mundial vai colocar o título, né? E se vocês, Érica e Diego, pudessem escolher esse título, né, para efeito do Jornal Mundial, que título vocês acham que daria para sair dessa Olimpíada, né? Que pudesse uma pessoa, porque, claro, o título ele é apenas um chamariz, mas eles às vezes é mais forte que a matéria, porque a pessoa lê o título e não lê a matéria, né? Que título você gostaria de ver? Pode ser uma coisa sobre a saúde, pode ser sobre o mundo e pode ser sobre o Brasil, porque também para nós é muito importante. Então, vamos lá, começando agora para encerrar com o Diego, né? A nota para a questão da federação, confederação, enfim, e a questão do título que você gostaria de abrir o Jornal Mundial e ver lá, plá, aquele é o título que acabou a Olimpíada, e aí a pessoa falando, olha, esse é um título que vai marcar. Suponho, né, que anos atrás, quando houve, por exemplo, a guerra, enfim, o título, essas coisas são muito marcantes, elas levam a vida inteira, como foi o caso de vocês. Então, Diego, você com a palavra. Olha, sobre a confederação, eu sou bastante justo. Eu acredito que essa gestão atual da confederação fez muito pela ginástica, né? É a geração que conseguiu fazer medalhistas olímpicos, né? Foram as únicas 4 medalhas olímpicas que existem na história, mas tudo tem-se a melhorar. Então, eu não poderia falar 10, porque tudo tem que melhorar alguma coisa. A gente sempre pode melhorar. Acho que nada é perfeito. Se você fosse perguntar uma nota de qualquer coisa para mim, eu iria ter algum ponto crítico, mas crítico construtivo. Eu acredito que uma nota 8 é uma nota muito boa para a confederação. A confederação está muito estruturada, muito organizada, em todos os padrões. Os atletas têm oportunidades que eu não tive nas minhas gerações, de patrocínio, de bons salários, de estrutura psicológica, estrutura, hoje em dia, de palestras para informação, para não ter abuso, para muitas coisas. Então, a confederação nota 8. O título, Márcio, você me perguntou relacionado aos Jogos Olímpicos ou a qualquer situação? Não, eu acho que acabou os Jogos Olímpicos e vai sair uma manchete sobre os Jogos Olímpicos, né? Claro que a gente gostaria muito de... Acabou a pandemia e tal, mas acabou os Jogos Olímpicos. Não, porque senão, com certeza, eu ia falar assim, Brasil vence, mundo vence Covid. Claro. Aí é uma esperança de todos nós, enfim. Mas como o tema hoje aqui é a Olimpíada, enfim, a superação, enfim... Que título você acha que talvez... Sei lá, eu me lembro de uma cena, eu nem sei, vocês que são profissionais devem lembrar, né? De um rapaz que ele chegou no final meio cambaleando, acho que era era atletismo, né, também. E ele chegou meio cambaleando. Ele quase não chegou, não sei se ele desmaiou, né? Por dor, por fome, sei lá o que foi. Mas foi mais forte aquela cena do que talvez todas as medalhas, né? Então, assim, às vezes é um detalhe do negócio o título, né? O que a questão da Olimpíada pode talvez significar e representar num título de uma matéria, né? Um título é isso. Acho que assim, Brasil traz esperança com o maior número de finais da história em Jogos Olímpicos. Tá, é bacana. Seria uma novidade pelo Brasil trazer essa história e a esperança, porque no caso do Brasil, como a gente está meio para baixo aí nessa aldeia global, né? A gente, de repente, com o esporte, devolve a esperança. E você, Érica, e a nota e o título? Nossa, falar da CBV é tão complicado nesse momento que vivemos, né, gente, da Confederação de Vôlei. Mas se você falou para falar dos últimos 4 anos, eu daria uma nota 3,5. E a gente precisa de uma gestão nova, a gente precisa de renovar. Quem está lá
fez uma gestão muito legal lá atrás, apesar da gente ter tido todos esses problemas, né, de interferência no dinheiro, que era, né, fazia parte para os atletas e para o investimento no esporte. Então, por isso fica 3,5, porque eu acho que tem que renovar já. E o título que eu acharia mais legal seria Brasil volta... Não, a delegação brasileira chega no Brasil com o maior número de medalhas e com a população com 75% vacinada. Olha que maravilha. Legal. Ela foi mais viva aí, viu, Diego? Ela já enfiou logo aqueles assuntos juntos. 75, gente, a gente já pode voltar, né? Foi da política, já aproveitou um e enfiou o outro, né? Tipo assim, Brasil é campeão de medalhas e, ao mesmo tempo, campeão da educação do mundo, né? Mas bom, super legal. Emocionante, legal. mas, né? Olha, super obrigado a vocês, viu? Que vocês possam ter muita saúde, vocês e suas famílias, que vocês possam estar em paz. Vocês são exemplo para todos nós e para o Brasil, mas, acima de tudo, o que vocês fizeram deu esperança para muita gente, né? Porque vitoriosos, enfim. E nesse momento mais difícil, a gente passou por tantos problemas, ainda vai passar, né? Dizer para uma família que perdeu uma criança, que perdeu um pai, que perdeu um filho, enfim, que ele pode superar aquela dificuldade, foi a nossa expectativa de hoje. E eu quero dizer que ela ficou super, super plena, aqui, super conquistada, muito mais pelo brilho que vocês têm, pelo carisma, né? Eu não conhecia a Érica, conheci hoje. Quero agradecer muito aí a oportunidade, a disponibilidade. Diego, um abração para você. Vou separar aqui o peixe. E se a Érica quiser, ela vem comer. Você sabe, Érica, embora eu seja político... Eu sou mineira, né? É só chamar que eu vou. Pode cozinhar. E aí, como eu sou caiçara, meu negócio é fazer peixe, marisco, ostra, enfim, que eu gosto. E aí eu vou fazer para o Diego e vou te convidar, se você puder. Vai ser um prazer estar com a gente aqui, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês dois. Fiquem com Deus, tá? Saúde. Família, beijão. Grande abraço a todos aí. Valeu, Beijo. obrigado.